Hoje a gente vai conversar sobre um dos assuntos que com certeza mais interessam a população masculina, que é o câncer de próstata. Por que, doutora Elaine, que é tão importante falar sobre o câncer de próstata? É verdade, Ju. O câncer de próstata é muito importante porque ele é o segundo câncer mais prevalente na população masculina. Excetuando-se o câncer de pele e não melanoma, o câncer de próstata é o câncer que mais acomete os homens, principalmente acima de 50 anos. E tem algum fator de risco, alguma coisa que eles possam evitar para não ter o câncer? O que a gente pode falar que daria para prevenir câncer de próstata? Isso é ótima pergunta. A ciência não conseguiu identificar nada específico para prevenir o câncer de próstata, mas nós sabemos que, assim como o câncer de próstata e os cânceres no geral, bons hábitos de vida, como alimentação saudável, atividade física, evitar o tabagismo, fazer esporte, tudo isso acaba ajudando você a evitar ter câncer no geral. E qual que é a população que tem um risco maior de câncer de próstata? E a partir de que idade que o paciente deve se preocupar de começar a ir no urologista para avaliar a próstata? Bom, a Sociedade de Urologia Brasileira, Americana e Europeia preconizam que a partir dos 50 anos a população geral deve começar a fazer o screening, para câncer de próstata. Porém, existem algumas populações que têm um fator de risco, e esses precisam vir mais cedo ao urologista. Os principais fatores de risco para câncer de próstata, além da idade, acima de 50 anos, parente de primeiro grau que teve câncer de próstata. Então, se o pai ou o irmão tiveram câncer de próstata, você deve vir aos 45 anos de idade ao urologista. E se esses parentes de primeiro grau tiveram câncer de próstata abaixo de 60 anos, então você deve ir ao urologista aos 40. E conta pra gente como é que é esta avaliação da próstata feita para o urologista. Como que é a consulta do urologista, o que ele vai precisar fazer para avaliar a próstata do paciente? Sim, existe um tabu muito grande com o câncer de próstata justamente por causa do toque retal, Mas o toque retal ele faz parte da avaliação. Então, quando o paciente vai ao urologista e a gente vai pesquisar sobre o câncer de próstata, é realizado um exame de sangue que vai dosar o PSA, o famoso PSA, que quer dizer antígeno prostático específico, que quando existe algum problema na próstata, como por exemplo câncer, esse exame ele vai estar alterado. E além do PSA, a gente faz o toque retal. O toque retal, a gente consegue avaliar se existe alguma nodulação, um carocinho na próstata, que sim é suspeito de câncer. E se o PSA der alterado, qual que é o próximo passo? Eu devo me preocupar? Eu tenho câncer de próstata? O que eu preciso fazer? Se o PSA tiver aumentado, significa ou não significa que o paciente tem câncer de próstata? Veja bem, existem algumas outras doenças que podem também aumentar o PSA. Por exemplo, prostatite, que é uma inflamação da próstata. Outras doenças, como por exemplo a atrofia prostática, também pode aumentar o PSA. Então, cabe ao urologista fazer avaliação caso a caso. Até mesmo quando o paciente tem uma próstata muito aumentada, vai produzir mais dessa substância e ela vai estar presente em maior quantidade no sangue. Então, também varia de paciente para paciente de acordo com o tamanho da próstata. Mas a gente pode, é lógico, se tiver aumentado o PSA, a gente prossegue na investigação. Certo. E se os meus exames derem alterados, como é que é feito o diagnóstico do câncer de próstata? Bom, aí também, mais uma vez, avaliando caso a caso, a gente pode se valer de um exame de imagem, A gente pode fazer uma ressonância magnética para ver se existe alguma área suspeita nessa próstata, ou a gente pode também já pedir direto a biópsia, porque a biópsia é o exame que vai fechar, vai dizer se realmente o paciente tem câncer de próstata. Então, a gente faria a biópsia prostática. Certo, e o paciente pega o resultado da biópsia, leva para o seu urologista e está lá escrito que ele tem câncer de próstata. O que ele pode esperar disso?
Quais os tratamentos? O que você poderia nos contar um pouquinho daqui para frente? Como que é a sequência de tratamento? Lógico que receber um diagnóstico de um câncer, né, é uma coisa que sempre assusta. Mas o câncer de próstata, ele é um dos cânceres mais curáveis que nós temos. Então, se a gente descobre no comecinho, né, um diagnóstico precoce, vai ter uma cura em mais de 90% dos casos, né? E a gente consegue preservar bastante a qualidade de vida desse paciente quando a gente descobre no começo. Porque às vezes só a cirurgia, a gente faz a cirurgia, acabou, tratou, resolveu, o paciente está curado. E muitas vezes a gente consegue preservar a qualidade de vida em termos de continência urinária, em termos de função erétil, né? E aí a gente faz, logicamente, o segmento desse paciente após a cirurgia, caso tenha sido o caso, né, do tratamento dele, o tratamento cirúrgico, a gente faz o segmento com o exame de sangue. E a gente sabe que o grande temor dos pacientes em até terem esse diagnóstico é o tratamento, né? A grande maioria dos pacientes fica com muito receio da cirurgia, receio de ficar com impotência, com incontinência. Isso realmente acontece muito. Qual que é mais ou menos a chance do paciente ter incontinência fazendo a cirurgia ou fazendo a radioterapia? Bom, tanto a cirurgia quanto a radioterapia, que em alguns casos a gente pode optar pela radioterapia quando o paciente não tem status, né, quando não tem saúde para operar, aí a gente pode indicar a radioterapia. Porém, o padrão ouro para o tratamento do câncer é a cirurgia, tá? Mas ambas as situações, tanto a rádio quanto a cirurgia, pode levar tanto à disfunção erétil quanto à perda urinária, que seria a incontinência urinária, né? Mas mais uma vez, quando a gente faz esse tratamento, principalmente o cirúrgico, no começo, né, da doença, pega precoce, né, faz um diagnóstico precoce, a gente consegue preservar a continência e a potência. E se os exames do paciente derem alterados, qual que é o próximo passo? A gente tem que primeiro tentar curar o paciente, curar esse câncer, lógico, preservar a continência e, em terceiro lugar, cuidar com a função erétil. Mas mesmo que a gente tenha uma alteração nessas questões ali de perda urinária ou de potência, existem tratamentos, né? O importante é curar o câncer. Então aqui fica a mensagem que o diagnóstico precoce é o passo mais importante, né, para um paciente ter um resultado oncológico bom. E que todos os homens precisam ir no urologista. Sem dúvida nenhuma.